Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coltec UFMG. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre linhas elétricas e sobre dimensionamento de condutores elétricos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que constitui a linha elétrica. Então, ela considera-se parte de todos os elementos de fixação, suporte, proteção, quanto os próprios condutos e condutores elétricos. Então, essa linha ela pode ser caracterizada por esses três parâmetros principais, que é o tipo de conduto, que é o caminho do condutor dentro da instalação, o tipo de condutor e o tipo de montagem, né, que vai depender do tipo da edificação, do tipo de instalação. Então, o conduto ele pode ser um componente que pode, inclusive, cumprir o papel de isolador ou de suporte. E, inclusive, a linha pode não ter conduto, o que é mais raro, mas pode acontecer. E os condutores serem fixados diretamente sobre paredes ou tetos. Bom, a gente vai começar falando sobre os condutores e analisar essas características que estão descritas aqui. Então, primeiro falar um pouco sobre o material utilizado, a forma geométrica do condutor, falar um pouco sobre a isolação e o isolamento, blindagem e seção nominal desses condutores. Primeiro, sobre o material, a gente sabe que um bom condutor, ele deve, então, portanto, ter alta condutividade elétrica. E aí, como consequência, as menores perdas possíveis. E aí são diversos metais que poderiam ser usados, que podem ser usados como condutores nessa área de elétrica e de eletrônica. E a gente pode citar cobre, chumbo, bronze, alumínio, platina, latão, prata e mercúrio. Porém, na área industrial, na área elétrica mesmo, os mais utilizados são, em primeiro lugar, o cobre e, em segundo, o alumínio. O cobre, então, ele tem diversas vantagens que o tornam o mais utilizado, o metal condutor mais utilizado, e o alumínio também, ele tem aplicações especiais que fazem esse destaque dele aqui como segundo lugar. Então, sobre o cobre a gente pode falar como vantagens, né, que ele é muito dúctil e maleável, então existe uma maior facilidade, né, da produção de condutores por causa dessa característica. Então, é mais fácil fazer os fios, né, os fios mais finos, enfim. Ele possui condutividade maior do que o alumínio, ele é mais resistente à oxidação e à corrosão também, em comparação ao alumínio, e ele possui vida longa maior, por ser mais resistente. Em contrapartida, ele é mais caro e ele é mais pesado que o alumínio também. O alumínio, ele tem alguns problemas que impedem que ele seja utilizado largamente em instalações industriais e residenciais. Ele tem várias restrições, mas ele tem algumas vantagens, por exemplo, a vantagem de ser mais leve, e essa vantagem faz com que ele seja utilizado em linhas de transmissão, em instalações de transmissão. E aí as torres, os equipamentos, eles se tornam mais leves por isso. Eu deixei, então, um link para que vocês possam ver melhor, uma referência sobre fazendo, né, uma comparação entre o cobre e o alumínio, suas vantagens, as vantagens e desvantagens de cada condutor, de cada material, ok? Bom, a gente tem também a característica da forma geométrica desse condutor. Então, a gente tem o fio redondo sólido, que é normalmente denominado condutor rígido. Então, ele é composto por um único fio sólido, né, de metal. E aí, ele tem seções menores, são limitadas aqui a 16 milímetros quadrados. E cabo, a gente fala cabo quando nós temos vários fios encordoados. E aí eles podem ser isolados ou não. A gente vai falar um pouco mais sobre isolação mais para frente. Então, um cabo, ele é chamado condutor flexível.
e aí, quando é até 10 milímetros quadrados, né, usualmente, então ele tem essa denominação recorrente, então a gente fala condutor flexível. E aí eu pus uma imagem para a gente comparar os dois tipos. Então aqui a gente tem um condutor rígido e um cabo composto por vários fios menores, né, de seção menor, e aí esse cabo ele pode ser isolado ou não, a gente vai ver também isso, ok? Então essa é a diferença. Qual que é a importância da gente saber e de existir essa possibilidade de cabos flexíveis nas instalações elétricas? Então, dependendo desse número de fios que compõem o cabo e desse diâmetro desses pequenos fios, esses condutores eles vão apresentar diferentes graus de flexibilidade, que vão do grau 1 até o grau 6. Então, o grau 1 a gente considera aqueles fios rígidos, né, sólidos, e ele tem baixo grau de flexibilidade quando ele é manuseado. E aí os cabos eles vão aí da classe 2 até 6. E aí quanto maior a classe, mais flexível é esse cabo. Então aqui a gente tem uma caracterização das classes. São classe 1, condutores sólidos. Classe 2, condutores encordoados, compactados ou não. Classe 3, encordoados não compactados. E aqui a gente tem as classes 4, 5 e 6, os condutores flexíveis. Isso então vai depender do número de fios e do diâmetro desses fios. Então, por que é importante a utilização de cabos flexíveis numa instalação? Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer a enfiação, né, dos condutores na instalação, esses condutores eles devem passar por curvas e caixas até chegar no seu destino. Então, ele vai do quadro para um equipamento, para um dispositivo, né, uma tomada. Então, fazendo as ligações da instalação, e aí nesse caminho ele vai encontrar diversos obstáculos aí para chegar no seu destino. Então por isso que é importante a flexibilidade desses condutores. Então, além disso, né, vai existir diversos condutores no mesmo eletroduto, então a enfiação ela fica ainda mais difícil. E aí o uso de cabos flexíveis ele diminui significativamente o esforço do eletricista, né, da pessoa que vai instalar, fazer essa enfiação. Tudo bem? Bom, falando um pouco sobre isolação, aqui vai parecer um pouco óbvio, como justamente está escrito aqui, mas isolação ela só é feita quando existe mesmo, então, um material isolante elétrico. E esse material ele vai ser responsável por isolar o condutor do ambiente que o circunda. Então, de outros condutores, de outras estruturas metálicas, da própria terra, né? E aí evitar acidentes, contatos acidentais. Então, o condutor isolado, ele possui o condutor e a isolação. Por que é preciso reforçar isso? Porque existem condutores que possuem só um revestimento que não tem função isolante. E aí ele tem só função química, de proteção química ou mecânica. Então, o condutor isolado, ele tem que ter um material isolante elétrico, ok? Ainda sobre a isolação, a gente tem a diferenciação aqui entre cabo unipolar e multipolar. Então, o cabo unipolar, ele tem, além da isolação, então ele é um condutor único, e além da isolação, ele tem uma segunda camada de revestimento, que é a chamada cobertura, e aí ela serve para a proteção mecânica desse cabo, desse condutor. E existem também os cabos multipolares. Então, sobre a mesma cobertura, existem
dois ou mais condutores isolados. Então, aqui o isolamento elétrico é individual, né, de cada condutor, de cada veia, né, são denominados veias esses condutores, e aí por cima deles a gente tem uma única cobertura. Então, aqui a gente tem a diferença entre um condutor isolado qualquer, só com, né, isolação elétrica, aqui um cabo unipolar e um cabo multipolar. Então, é importante não confundir isolação com isolamento. Então, a isolação, ela é uma medida qualitativa mesmo, principalmente em referência ao material que está sendo usado nesse condutor. Então, nós temos, por exemplo, né, a isolação de material de PVC, por exemplo, que é largamente utilizado. E o isolamento, ele tem um aspecto quantitativo. Então, quando a gente fala essa isolação, ela é para uma tensão de isolamento de 750 volts ou de 1 kV, tem uma resistência de isolamento de 12 megaohms, 5 megaohms, então a gente está caracterizando de maneira quantitativa, né, esse isolamento, ok? Então, esse isolamento ele tem a ver com a classe de tensão, com a tensão que aquele condutor ele vai aguentar sem se danificar. Então, aqui eu coloquei alguns termos que podem ser encontrados e a diferença da utilização de cada um deles. E aí eu vou deixar para que vocês possam ver as aplicações na linguagem mesmo e entender a diferença de cada termo. Bom, no Brasil a gente tem dois tipos de isolantes mais utilizados, que é o PVC e a borracha etileno propeno, o EPR. A comparação entre elas é que o PVC ele tem uma rigidez dielétrica elevada, então ele é resistente, né, a tensões, mas as perdas dielétricas dele fazem com que ele tenha um limite de funcionamento, de aplicação para uma tensão de 6K volts. Já o EPR, ele apresenta, né, várias características importantes: resistência ao envelhecimento térmico, ótima flexibilidade, rigidez dielétrica elevada, e aí ele tem uma característica importante que é essa baixa perda dielétrica. Então, essa perda dielétrica tem a ver com o tipo de material isolante mesmo, tá? Então, essas baixas perdas possibilitam o seu emprego em altas tensões, bem maiores do que as que o PVC é feito para trabalhar. Então, aí, juntando a isso tudo, ele tem boa resistência à água e agentes químicos em geral. E aí, ele pode, inclusive por causa do envelhecimento térmico, ser aplicado a correntes, a utilização com correntes maiores. Então, aí o destaque para o uso dele em circuitos de alta tensão. Bom, então sobre a isolação, as duas principais solicitações que essa isolação vai ter é em relação à tensão e à corrente que vão ser utilizadas, né, às quais o condutor vai estar submetido. Então, sobre a tensão, essa classe de tensão, ela tem a ver com essa rigidez dielétrica que o material deve ter, e aí, quanto maior a espessura do cabo, né, mais resistente à tensão, digamos assim, aquele isolante é, ok? E aí vai ter também que compor isso, a espessura com a qualidade do material para a gente atingir uma classe de tensão específica, ok? E aí, né, o que a gente falou, quanto maior a tensão, maior normalmente é a espessura dessa isolação.
Bom, outra característica importante é a capacidade de condução de corrente de um condutor, né? E a característica do seu isolante, a necessidade do seu isolante ter que resistir a essa condução de corrente. Então, essa condução de corrente está ligada a um limite de temperatura. Lembrando do efeito Joule, uma passagem de corrente elétrica ela causa aquecimento. E aí, os limites de temperatura eles vão mostrar os regimes de operação desse condutor. E aí, as normas de fabricação elas destacam os regimes de operação e as temperaturas que são indicadas. Então, aqui a gente colocou que, por exemplo, o regime de sobrecarga ele não deve ser superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos. Então, quando o condutor está aplicado a um circuito que está sofrendo sobrecarga, o que isso quer dizer? Que está passando uma corrente maior do que a corrente nominal daquele circuito e, consequentemente, daquele cabo. Então, o fabricante ele indica que essa corrente de sobrecarga não seja superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos e nem superar 500 horas durante toda a vida do cabo, ok? E o regime de curto-circuito, que faz com que circule correntes muito mais altas do que a corrente de sobrecarga, ele só pode durar, então, alguns segundos. E aí a gente tem aqui as temperaturas típicas dos isolantes, né? Nessas condições. Então, a temperatura em regime, que é a temperatura normal, digamos assim, temperatura que ele vai aguentar quando a sua corrente, a corrente do circuito está ok. A temperatura de sobrecarga, então, a sobrecarga ela não pode ultrapassar, né, essa temperatura aqui para os dois isolantes. E a temperatura de curto-circuito, que só pode, essa situação que só pode durar alguns circuitos, senão o isolante é danificado. Bom, existe também a blindagem que pode ser feita em alguns condutores, e essa blindagem ela é usada para concentrar o campo elétrico e facilitar o escoamento de correntes de curto-circuito das correntes induzidas, né, por outros campos eletromagnéticos. Então, essa blindagem ela é uma blindagem eletromagnética, ok? E é mais utilizada, né, principalmente utilizada em cabos de média e alta tensão, porque em mais alta tensão, mais alta corrente, os campos eletromagnéticos são maiores e aí a interferência ela pode ser maior, necessitando então dessa blindagem. A seção nominal, nós já comentamos aqui e já dimensionamos também no nosso projeto elétrico, a seção dos condutores. Ela tem a ver com a seção geométrica mesmo, a área da seção reta do condutor, mas ela não é estritamente geométrica. Existe um termo que é essa seção elétrica efetiva, que tem a ver com o efeito pelicular. Então, dependendo da frequência do sinal, da corrente, né, a corrente ela vai ocupar uma área, ela vai percorrer mesmo, vai ser escoada, né, através de uma área que não é efetivamente a área total da seção nominal do condutor. Essa área, então, quanto maior a frequência, mais a corrente vai tender a ir para a área mais externa do condutor, e aí essa seção elétrica ela tem a ver com isso, com essa tendência da corrente ela não passar por toda a área do condutor. E aí deve ser considerada, esse efeito deve ser considerado nessa bitola que a gente fala, essa seção nominal. Então, a seção nominal, ela leva em conta também essa propriedade aí, esse efeito, ele muda a resistência do condutor, por causa justamente desse acúmulo da carga nas extremidades do condutor. Então, vai mudar
a resistência que a gente enxerga, tá? Então, a seção nominal, ela tem essa atenção, tá? Nessa definição. Bom, aqui eu vou falar um pouco rapidamente sobre os tipos de conduto. Então, a gente tem os condutos abertos, então bandejas, escadas para cabos, perfilados, que são mais de utilização industrial. E a gente tem os condutos fechados, canaletas de parede, eletrodutos e eletrocalhas. Então, o eletroduto, que a gente conhece mais comumente, então todos os dutos, né, os condutos são a passagem, o caminho, o material pelo qual vão passar os condutores na instalação. E aí nas instalações residenciais, o mais comum são esses eletrodutos flexíveis, né, ou reforçados ou não, de cor amarela ou de cor laranja. E aí eles são normalmente instalados embutidos em alvenaria, né? Então, laje ou no forno. Já nas instalações industriais, a gente pode encontrar outros tipos de eletrodutos. E aí, eletrodutos mais resistentes, eletrodutos que podem ficar aparentes, como esse de ferro galvanizado, né? Ele vai ficar fora da alvenaria, não é embutido. E aí a gente tem outros tipos também. O PVC rígido, que também tem aplicações similares ao de ferro, e tem o de polietileno de alta densidade. Esse último, ele é destinado a cabeamento subterrâneo, então pode ser utilizado em ferrovias, shoppings, aeroportos, onde a gente tem maiores distâncias, né, na instalação, distâncias entre a alimentação, né, a origem e os equipamentos que devem ser alimentados, e aí por isso utiliza-se o cabeamento subterrâneo. E aí aplica-se esse tipo de eletroduto também. Bom, existem também os tipos de montagem, e aí a norma NBR 5410, ela dá alguns métodos de referência de montagem dos cabos na instalação, dos condutores, juntamente com os cabos, né? Então, por que é importante a gente saber qual é esse método de referência? Porque esse método ele vai influenciar na capacidade de condução de corrente do nosso condutor. Então, indo aqui do método A1 e A2 até o método G, a gente vai vendo que a capacidade de condução de corrente aumenta. Porque em linhas fechadas a temperatura é mais elevada. Então, daqui para cá a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, o meu condutor ele vai poder conduzir mais corrente, porque aquela temperatura do ambiente em torno dele, como ela é menor, né? A passagem de corrente ela pode atingir, né, temperaturas maiores. Então, quanto mais fechada a linha, a gente tem que reduzir essa capacidade de corrente, reduz, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter na hora de dimensionar os cabos. Então, quando a gente está trabalhando com essas linhas mais fechadas, enterradas, enfim, a gente tem que fazer uma correção no nosso dimensionamento. E aí o cabo ele tem que estar preparado para aguentar temperaturas maiores. No nosso caso aqui de instalações elétricas residenciais, o nosso método de referência vai ser normalmente o método B1, que então tem a ver com condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular, que são aqueles que a gente viu, normalmente flexíveis, embutidos em alvenaria. E aí, além do método de referência, a gente tem o método de instalação aqui nessa outra coluna. Então, os métodos de referência, eles podem ser comuns aos diferentes tipos de instalação, ok?
E aí esse método de referência, ele vai ser importante para que a gente dimensione os condutores nas tabelas que eu vou mostrar a seguir. Bom, a norma NBR 5410 de instalações elétricas em baixa tensão, ela fornece essa tabela 36 para que nós possamos dimensionar os condutores da instalação. Então, essa é a tabela de capacidade de condução de corrente, e essa tabela ela vai depender daqueles métodos de referência que nós vimos, que tem a ver com a montagem dos eletrodutos e dos condutores na instalação. Então, como que a gente entra, como que a gente consulta essa tabela? Então, a gente deve saber, então, o método de referência com que nós estamos trabalhando, e nessa coluna do método, a gente vai escolher o número de condutores 100% carregados. Então, 2 ou 3 condutores. E aí, a gente vai entrar com a corrente nominal do circuito. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito de distribuição trifásico que vai ligar uma entrada de energia, fazer a ligação entre a entrada de energia e um quadro, por exemplo, eu vou ter, se eu tiver, então, 3 condutores carregados e a corrente de, vamos supor, 50 amperes, eu vou olhar na coluna aqui da seção nominal em milímetros quadrados e vou escolher a bitola do meu cabo. Então, essa aqui é a tabela original fornecida pela norma. O que a gente deve observar aqui? Então, a gente tem a tabela para cobre e alumínio. Então, a gente está consultando aqui a tabela do condutor de cobre, o tipo de isolante, a temperatura daquelas condições, né, a temperatura máxima, né, em regime, e a temperatura de referência, 30 graus para o ar e 20 para o solo. E aí, sempre que a gente for fugir dessas condições, nós temos que aplicar o que a gente chama de fator de correção. Então, existem diversos fatores de correção, e aí eu vou dar exemplo da aplicação de alguns deles. Bom, eu vou dar um exemplo primeiro da correção do fator de correção para temperaturas diferentes de 30 graus. Então, fator de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e de 20 graus temperatura do solo para linhas subterrâneas. Então, essa é a tabela 40 da norma NBR 5410. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, quando o isolante é o PVC, se nós aumentamos a temperatura aqui do ambiente para 35 graus, acima de 35, né, que nós temos aqui, o que vai acontecendo? A gente vai tendo um fator de correção que vai diminuindo. Então, como que a gente usa esse fator? A gente vai usar da seguinte maneira. Então, sempre que a gente tiver um fator de correção, a gente vai dividir a corrente nominal daquele circuito por esse fator de correção. Se a gente tiver mais de um fator de correção, a gente vai dividir, a gente vai multiplicar esses fatores de correção e dividir a corrente pelo resultado. Então, antes de mostrar o exemplo, eu vou mostrar mais um fator de redução ou de correção, que é o fator de circuitos agrupados. A norma ela também fornece essa tabela 42, fator de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas ou fechadas, e a condutores agrupados no mesmo plano, em camada única. O nosso caso aqui é o primeiro, agrupados em feixes. Então, por que existe esse fator de correção? Por quê? Quanto mais circuitos a gente tem no eletroduto, mais quente, mais aquecimento a gente vai ter desses condutores. Então, a gente vai ter que escolher para cada circuito, né? Nós vamos ter que escolher um condutor adequado, um condutor que consiga suportar essa temperatura. Então, a gente vai ter que aumentar a bitola desse condutor à medida que o número de circuitos agrupados, né, o cabo multipolares, no nosso caso aqui é o número de circuitos agrupados, à medida que ele aumenta, a gente tem que aumentar, na medida que o número de circuitos agrupados aumenta, o fator de correção diminui
e aí a nossa bitola ela vai aumentando. A gente vai ver melhor no exemplo. Então, aqui a gente vai entrar na linha referente ao tipo de agrupamento, né? Em feixe ao ar livre, ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. E aí a gente tem piso, camada única, enfim, a gente vai escolher o nosso tipo de agrupamento e vamos escolher, e vamos aqui entrar no número referente ao número de circuitos agrupados e escolher né, determinar o nosso fator de correção. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente ver como aplicar esses fatores de correção. Então, no exemplo, a gente tem a seguinte situação. Nós temos um condutor que é capaz de transportar uma corrente de 38 amperes. E aí, os condutores desse circuito, eles são 100% carregados. Então, aqui nós temos três situações, e na situação A, a gente tem dois condutores carregados instalados em eletroduto embutido em alvenaria e temperatura ambiente de 30 graus. Então, aquela tabela de correção do número de circuitos agrupados, ela pode ser também aplicada quando a gente conhece o número de cabos que estão ali no mesmo eletroduto e que estão 100% carregados. Então, ou é uma informação ou outra, tá? No nosso caso de instalações elétricas residenciais, a gente utiliza um número de circuitos, porque nunca a gente vai ter todos os circuitos com os cabos 100% carregados. Então, a gente considera o número de circuitos para olhar essa tabela. Mas a gente pode ter, né, em trechos da instalação, a gente pode conhecer o número de cabos 100% carregados. E aí a gente vai olhar na tabela com essa informação. E é o que está sendo feito nesse exemplo. Então, aqui a gente tem, na primeira situação, uma corrente nominal de 38 amperes para dois condutores 100% carregados, e aí obedecendo a temperatura de 30 graus. Então, o que a gente faz? Aqui a gente simplesmente entra na tabela de capacidade de corrente com essas informações. E aí a gente vai utilizar a tabela 36 diretamente, porque a gente está na temperatura adequada. E aí a gente entra no método de referência, que é o método B1, com a corrente nominal de 38. E aí, no número de condutores carregados desse circuito, né, que a gente está tratando. E aí a gente sabe que são dois condutores carregados, a gente entra nessa coluna, a gente tem 38 amperes, então, maior que 32, a gente passa para essa corrente 41, e aí se a gente projetar na coluna da seção nominal, a gente vai escolher uma seção nominal de 6 milímetros quadrados para esse circuito. E aí é só olhar diretamente na tabela. Na próxima situação, a gente tem a mesma corrente de 38 amperes, só que agora a gente sabe que nós temos 6 condutores 100% carregados nesse eletroduto, que ainda é embutido a alvenaria numa temperatura de 30 graus. E aí, o que a gente faz? A gente utiliza a tabela 42, entrando com a informação de 6 condutores carregados. Se a gente entra nessa tabela, a gente encontra o fator de 0,57. O que a gente faz com esse fator? A gente divide a corrente. Então, vai ficar 38, a corrente 38 dividido por 0,57, a gente tem uma corrente de 66,7 amperes. O que isso significa? Que um aumento de temperatura fornecido pelo agrupamento ali de circuitos carregados, ele faz com que a gente escolha uma bitola para uma corrente como se a gente tivesse uma corrente de 66,7. Ou seja, a gente vai ter que aumentar essa bitola. E aí, quando a gente entra na tabela, aqui é a tabela 36, tá? Não é 33, tem um erro de digitação. Quando a gente entra na tabela de capacidade de condução, para essa corrente, não para 38, a gente vai ter um aumento da bitola. E aí a gente vê que o condutor correto, para esse caso, é 16 milímetros quadrados. Então, o aumento de temperatura
fornecido pelo agrupamento, né, que tem a consequência do agrupamento, ele exige que nós adequemos a bitola do condutor. E aí o condutor ele aumenta aqui para 16, de 6, né, milímetros quadrados para 16 milímetros quadrados, para se adequar a essa nova situação de agrupamento. A mesma coisa a gente tem na situação C. A gente tem 38 amperes, 6 condutores carregados e ainda a gente tem um ambiente com temperatura de 45 graus. Então, quando a gente entra nas tabelas de fator de redução, né, ou de correção, a gente vai ter o 0,57 para o agrupamento e o 0,79 para a temperatura. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica os dois fatores, divide a corrente pelo produto aqui, e aí, olha, a gente vai ter uma corrente maior ainda. Como a gente estivesse projetando, dimensionando o condutor para uma corrente de 87,4. Tem 84,4 amperes circulando lá? Não. Porém, a temperatura que esse condutor ele tá submetido, ela é maior. Então, isso vai exigir uma bitola maior. Olha só, a bitola, se a gente olha, então, na tabela 36, tá? Aqui é 36, a gente vai ter um condutor apropriado de 25 milímetros quadrados. Por que nós não utilizamos essa tabela nos nossos dimensionamentos? Na verdade, a tabela que a gente utilizou no nosso dimensionamento do projeto elétrico, ela é uma adaptação dessa tabela original. Já com os fatores de agrupamento e temperatura adequados para a nossa situação e, inclusive, o método de referência, né, já adequados para a situação da instalação residencial. Então, é uma simplificação. Aquela tabela que nós utilizamos é uma simplificação dessa tabela original. Mas eu queria já mostrar para vocês como que isso é feito, né, e qual que é a relação da capacidade de corrente com a temperatura e com o agrupamento ali entre circuitos ou entre condutores carregados, ok? Nós não vamos utilizar essa tabela original, mas essa tabela é a tabela que deu origem àquela tabela mais simplificada, ok? Então é isso, espero que tenha ficado claro e até a próxima.